Tá? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual, que estamos nos adaptando ainda, né? Mas tudo vai decorrer da melhor maneira possível. Hoje nós vamos ter o Gentil falando para a gente e podem pôr água para ser fluidificada, tá? Que depois nós vamos ter os passes também, virtuais, né? Então, vamos convidando a todos a respirarem profundamente, vamos acalmando as nossas emoções, focando o nosso pensamento em estarmos todos juntos, em Jesus, e vamos pedindo para que essa espiritualidade presente em nossos lares, presente com todos nós, que nesse instante nos envolvam em sua luz, acalmando os nossos corações, fortalecendo nosso físico, equilibrando nosso espírito, para que todos nós possamos atravessar esta fase, esses tempos equilibrados, com os nossos pensamentos ligados na confiança e na fé raciocinada que esta doutrina nos proporciona, sabendo, tendo a certeza dentro de nossos corações que nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus, nosso Pai, e que Ele está fazendo o melhor para cada um de nós, que somos seus filhos muito amados. Então, vamos deixar que este sentimento conforte o nosso espírito e que tenhamos a certeza que tudo vai ser para o nosso bem. Que assim seja, que tenhamos uma boa reunião hoje. Gentil, a palavra é sua. Muito bom dia a todos. Então, pretendemos hoje falar um pouquinho a respeito do livre-arbítrio e destino e considerações iniciais importantes. A fase que estamos passando, sabemos, impõe a muitas pessoas o medo, a dúvida, né? Mas importante as palavras que a Cecília disse na prece, e principalmente vamos desenvolver duas coisas que ela nos falou. Deus nos ama muito e não cai nenhuma folha sem que Deus o permita. Para o desenvolvimento do nosso tema, eu vou compartilhar uma tela com vocês e depois a gente volta. Bom, acredito que todo mundo esteja vendo. Análise espírita sobre o livre-arbítrio e destino. Nós vamos falar um pouco a respeito, trazer alguns apontamentos a respeito do tema, evidentemente sem a intenção de esgotar o tema. Mas é importante a nossa meditação a respeito desses temas na fase atual que estamos passando, principalmente para saber se realmente não podemos mudar tudo aquilo que plantamos, obrigatoriamente teremos que colher,
Todos nós desejamos prosperidade. E é próprio do ser humano buscar o bem. Desejamos o sucesso para todos os nossos empreendimentos no mundo. Desejamos a saúde para nós e para todos aqueles que mais amamos. Desejamos o dinheiro, e ele é importante na aquisição de tudo que é necessário e até para o nosso conforto maior e o da nossa família. Mas às vezes vemos crestados todos os nossos sonhos. O sucesso se transforma em fracasso. A saúde é superada pela dor física e moral. E o dinheiro não vem, advindo as dificuldades financeiras, a pobreza. Tudo isso cria em nós uma situação, um questionamento. Por quê? Por que somos assim frustrados em nossos ideais? Por que a humanidade sofre? Por que tantos flagelos a castigar o homem? Será que Deus não nos ama, afinal de contas? Será que Deus quer que soframos? Será que Ele quer que tenhamos dor? Essas questões não são de agora. A humanidade sempre pensou a respeito disso e tiveram a esses questionamentos diferentes respostas. Mas normalmente a resposta gira em torno do destino. Achamos que existe um destino e ele é fatal. Ele foi determinado e não há o que mude. Fatalidade dá a ideia daquilo que a gente não pode mudar. Inevitavelmente, façamos o que fizermos, a gente não consegue mudar. E o determinismo vai no mesmo caminho, mostrando que tudo está na nossa vida determinado pelo que fizemos antes. As nossas ações no passado determinaram tudo o que estamos passando no nosso presente. É a aplicação da lei de ação e reação, consequências advindas dos meus próprios atos. Para os espíritas, existe o que chamamos de planejamento reencarnatório. Mas normalmente a gente se equivoca quando pensa em planejamento reencarnatório. Porque o espírita normalmente fala, estamos sofrendo porque escolhemos esse sofrimento no mundo espiritual. Tudo isso está no planejamento que fizemos quando viemos à Terra. Mas nem sempre é assim. Existe aqui um ponto de vista talvez equivocado e temos que pensar nisso. Há uma visão distorcida da nossa realidade e essa distorção é causada pela ignorância nossa das leis que nos regem o destino. Quase sempre a gente não para pensar se o nosso ponto de vista é o mais adequado, de acordo com o que Jesus nos ensinou sobre Deus, nosso Pai. Então a gente tem essa distorção. Pela lei de causa e efeito que estudamos, achamos que erramos muito no passado e por isso hoje devemos sofrer as consequências na nossa atual existência. Achamos que tudo que estamos passando hoje é consequência direta do que fizemos no passado. E achamos que tudo isso já está previsto, está planejado no planejamento reencarnatório nosso. Mas será que é assim? Será que a vida acontece dessa forma? E é isso que temos que meditar. Será que o que estamos passando hoje, essa fase mais complicada, com esse flagelo, tudo isso é o nosso destino? Será que isso é o nosso planejamento antes da reencarnação? Tudo o que estamos passando hoje foi por nós escolhido no mundo espiritual? E principalmente o que importa para nós, não posso mudar e devo me sujeitar a um destino
que às vezes me castiga, devo me sujeitar a todo o sofrimento e toda a dor no mundo? Para isso, vamos fazer uma rápida análise de alguns pontos interessantes e importantes para a construção de um entendimento maior em torno do tema. Perguntamos: os animais têm alma? Na questão 597 e 597A do Livro dos Espíritos, eles nos respondem que os animais possuem um princípio inteligente que está em evolução e que pode ser chamada de alma. Os animais têm livre arbítrio, que é o tema da nossa manhã? Na questão 595 e 599 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que os animais possuem uma liberdade de ação limitada às suas necessidades, mas os animais não possuem livre-arbítrio. Os animais não possuem livre-arbítrio porque eles não têm liberdade de escolha. Há para os animais o que chamamos de instinto. E gosto de uma ideia que eu ouvi de um espírito certa vez, chamando o instinto como Deus agindo sobre a criatura. É o próprio Deus que dirige aquele que não tem condição de se guiar sozinho, por enquanto. Portanto, os animais não possuem liberdade de escolha. Os atos da vida dos animais são pensadas e impostas por uma força maior que rege o seu caminho de evolução. Os animais sofrem por expiação? Na questão 602 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que não. Para os animais não existe expiação. Por que não existe expiação? Porque a expiação é a ideia de um sofrimento advindo de um ato passado, de um ato consciente nosso. Diante de uma escolha, escolhemos o caminho errado, o que nos traz no caminho hoje um sofrimento. Essa é a ideia de expiação. Mas os animais não têm livre escolha dos seus atos. Eles não podem pensar se está certo ou errado o que estão fazendo, porque a sua mente ainda não foi desenvolvida, sua mente ainda não possui condições de analisar o que é melhor e o que é pior para eles. Então, eles não espiam. Mas por que os animais sofrem? Por que o animal sente dor? E às vezes pensamos, vendo um animalzinho nosso sofrendo, por que Deus permite esse sofrimento? Já que ele não fez nenhum mal. O animal não faz nada, não age como nós, conscientemente desejando o mal. Porque temos que compreender que existe dor, evolução e dor, expiação. A dor, evolução serve, como o próprio nome está indicando, para o nosso desenvolvimento, enquanto a dor, expiação é pura consequência dos nossos atos mal pensados, dos nossos atos errados. E como assim a dor ajuda? Como assim a dor ajuda na evolução do homem? Sabemos que no processo de evolução da alma, do princípio inteligente, a dor serve para aprimorar inicialmente a sensibilidade e depois o sentimento. Porque sem a dor, e vemos isso no nosso dia a dia, às vezes a dor amolecendo as pessoas, a dor amolecendo as fibras, né, das pessoas, porque ela trabalha a nossa sensibilidade. Às vezes só podemos e conseguimos sentir, nos colocar no lugar de uma pessoa que sofre, porque já sofremos aquilo igualmente. Então a dor serve realmente para aprimorar a nossa sensibilidade e o nosso sentimento em consequência.
E a dor e expiação é, como dissemos, a simples consequência dos nossos atos. Então, o que vemos? A dor evolução sempre foi necessária no caminho de aprimoramento do espírito. E ela ainda é necessária até hoje. E é por isso que algumas coisas não conseguimos evitar, porque estão no nosso caminho como necessários ao nosso processo de evolução. Já a dor e expiação é pura escolha nossa. Sabemos através dos espíritos, isso está na questão 607 e 607A do Livro dos Espíritos, que a nossa alma estagiou nos reinos inferiores da criação. Então ela, e segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esse processo de evolução, desde o instante em que a alma estagiava nos seres extremamente simples de estrutura, até atingir a fase em que ele se tornou um ser pensante, a alma gastou mais ou menos 15 milhões de séculos. E nesse processo demorado, a dor serviu em todos os momentos como um importante instrumento de criar inicialmente a irritabilidade, a sensibilidade e o sentimento. Quase sempre o sentimento é trabalhado pela dor aqui, quando a consciência maior aparece no homem. Quando ele pode pensar, refletir a respeito dos seus atos e da sua relação de interação com as demais pessoas que caminham com ele no mundo. Então vejam, é um processo bastante demorado e é curiosa a ideia de um espírito que também gostamos de repetir, que esse espírito menciona que na essência Deus criou o ser, né? A nossa essência é pura e perfeita desde o início. Esse processo de mais ou menos 15 milhões de séculos até chegar onde estamos hoje, e o processo que ainda demora para a nossa evolução, é o tempo necessário para que tenhamos consciência da nossa grandeza. Então, é um processo evolutivo na essência da consciência nossa. Pouco a pouco estamos tendo consciência do que somos, da nossa realidade de essência, da nossa realidade do mundo. Portanto, existem dores necessárias até hoje no nosso caminho, que é a dor evolução. Mas existe uma grande carga de sofrimento inútil. Isso está bem descrito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde menciona a existência de causas anteriores das nossas aflições e das causas atuais das nossas aflições. E o Espírito menciona naquelas mensagens que a grande parte, a maior parte da nossa dor, dos nossos motivos de sofrimento, são ocasionadas, né, tem sua causa na vida presente, nos nossos atos de hoje, das nossas escolhas atuais. Isso é algo para a gente pensar, para refletir. Pelo que falamos até agora, rapidamente, porque nosso tempo é curto, temos já a condição de fazer a seguinte reflexão. Analisando mais profundamente as leis morais no Livro dos Espíritos, vemos uma relação entre a lei do progresso e a lei de liberdade. Quando a alma em evolução tem menos consciência de si mesmo e, portanto, menos condição de se manter em equilíbrio e caminhar rumo à sua destinação, que é a perfeição possível, enquanto ela não tem essa condição de equilíbrio maior, o instinto age em seu caminho, fazendo com que ela seja
levada a agir segundo a natureza, fazendo com que ela caminhe, evolua e, com base nas situações que supera, adquira valores da inteligência e valores do sentimento. No momento em que o espírito tem, avançando no seu progresso, uma maior consciência de si mesmo e do seu papel no mundo, ele passa a ter livre-arbítrio. Mas essa liberdade, ela é lenta e nos é dada maior liberdade de acordo com a nossa capacidade de lidar com essa liberdade. Então, o livre-arbítrio é a faculdade de escolher o nosso caminho. O livre-arbítrio é a faculdade de optar uma opção ou outra no nosso dia a dia. Estamos exercendo a liberdade de escolha sobre o nosso caminho de evolução. E a fase de consciência desperta, ainda não chegamos lá, é uma fase em que o progresso já está mais realizado. O espírito já adquiriu um cabedal de conhecimento suficiente para se movimentar com maior liberdade, para se dirigir a sua vida com maior liberdade. Assim como acontece na Terra, a criança recebe as orientações do seu pai. De acordo com que vai crescendo, vamos dando a ela maior liberdade de escolha, de ação. Mas ela somente tem a liberdade maior, quer dizer, se desata dos nossos laços de proteção, quando adquire a maturidade. Com o espírito é a mesma coisa. Ele somente adquire liberdade maior quando tem uma consciência desperta, quando pode agir, e Deus sabe que vai agir segundo o bem, segundo o seu bem e o bem de todos aqueles que o rodeiam. Portanto, quanto mais desperta a consciência, menor a incidência da lei de causa e efeito, no sentido de nos corrigir os passos, e maior a incidência da lei de atração no nosso caminho. Porque a consciência desperta atrai para o seu caminho aquilo tudo que acredita ser o melhor para si e para as demais pessoas. Consciência desperta. Possui a consciência desperta quem já tem esse entendimento de Paulo, que ele passou aos Coríntios, na carta, aos Coríntios. Tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém fazer. Veja, quando a gente já tem isso gravado em nosso coração, quando eu sei que eu posso fazer de tudo, e hoje realmente podemos, basta você fazer uma pesquisa no Google, você encontra tudo o que você quer. Tudo me é permitido fazer hoje em dia, eu tenho essa liberdade maior, mas nem tudo me convém fazer. Portanto, se eu faço escolhas erradas, a consequência é o sofrimento, como irmã bondosa vindo e batendo no meu ombro, dizendo, veja, você está pegando o caminho errado. Mas se eu já tenho uma consciência maior e sei que as coisas erradas já não convém serem feitas no meu caminho, eu tomo melhores decisões e avanço. Deus não quer o sacrifício do homem, Ele quer o bem do homem. Para todos nós espíritas existe a questão do planejamento reencarnatório. Quando falamos de liberdade de escolha no nosso caminho, e quando falamos de destino, nos vem à mente a ideia de que antes de reencarnarmos, escolhemos no mundo espiritual tudo aquilo que estamos passando hoje. E às vezes isso serve para a gente se desculpar dos nossos próprios defeitos, dizendo, mas é
porque eu sou assim mesmo, é a minha natureza, né? Às vezes a pobreza no nosso caminho ou alguma dificuldade, falar, mas isso já está previsto, não tem o que fazer. É cômodo dizer que não tem o que fazer, né? Na questão 851, os espíritos nos informam que no mundo espiritual, ao escolher as provas da vida física, o espírito realmente traça para si uma espécie de destino, quer dizer, ele traça um plano, um planejamento. Na questão 859A, ele complementa: não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à sua purificação e à sua instrução. Quer dizer, ele está dizendo aqui, só o que é obrigatório, inevitável no nosso caminho é a dor evolução. Aquilo que ainda resta para aprimorar o meu sentimento e adquirir maior consciência de mim mesmo, isso Deus permite. Sofrimentos inúteis, Deus tolera, porque é a nossa escolha. Mas Ele, evidentemente, deseja o nosso bem. Então, Ele só impõe somente as grandes dores e tudo aquilo que é importante no nosso caminho, aí a natureza impõe, aí Deus impõe. E é por isso que, às vezes, algumas situações, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue superar. Né? Alguma doença que, às vezes, vem de forma intensa e não conseguimos a cura. E sempre que no nosso caminho encontramos um obstáculo que, por mais que façamos, não conseguimos superar, cabe a resignação a Deus, aquela confiança nele, dizendo: meu Pai, me ajude, me dê forças, me dê a luz necessária para que eu tire desse momento difícil algo útil e importante no meu processo de aprimoramento espiritual. Portanto, no nosso planejamento reencarnatório, é muito pequena a parcela de situações que não podem ser mudadas. São aquelas grandes dores, os acontecimentos importantes. Mas no planejamento reencarnatório, e isso não sou eu que estou falando, são os próprios espíritos que falam, na vida de um homem, ele altera muito o planejamento reencarnatório dele. Lá em cima ele planeja normalmente não os atos do dia a dia, como se fosse assim um livro já escrito, que você estivesse só encenando tudo aquilo que ali está representado. Não existe essa fatalidade no nosso caminho. Existe um planejamento, normalmente escolhemos gênero das nossas provas, às vezes escolhemos renascer num meio pobre, às vezes escolhemos renascer com determinados defeitos físicos, às vezes escolhemos algumas situações, mas aqui a gente pode mudar e muda constantemente. Os espíritos falam que numa existência física a gente altera quase 90% do nosso planejamento reencarnatório inicial. Né? Não é regra, evidentemente, mas a gente altera bastante. E o que o plano espiritual faz? Ele vai adequando o auxílio deles de acordo com as nossas escolhas. Porque, e o que é isso? É o livre-arbítrio. Nós já temos a nossa condição de liberdade, de escolher o nosso caminho. E isso porque a gente já tem consciência, só não usa porque não quer, mas já temos uma consciência do que é certo, do que é errado, do que convém no meu caminho ou não. E a dor, ela
pode ser necessária, mas o sofrimento é opção. E isso é interessante, porque às vezes vemos num leito de hospital duas pessoas, uma ao lado da outra, sofrendo a mesma dor, na mesma intensidade, mas com ações diferentes. Às vezes uma no desespero, dizendo inverdades contra o amor de Deus por nós, e a outra se resignando, dizendo, Pai, me ajuda a superar esse momento difícil. Portanto, vemos que a dor ela pode ser a mesma, mas o grau de sofrimento é a opção de cada um de nós, se resignando ou se desesperando no caminho. E vejam um exemplo. O Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado, né? Esse é o apelido carinhoso dele, já falecido. Ele, aos 19 anos de idade, se eu não me engano, ele ficou totalmente paralisado, ficou cego. Ele tinha problemas de saúde que impediam a movimentação dele. Então ele sentia intensas e constantes dores. A dor não passava, chegando ao ponto de as pessoas colocavam um peso em cima do peito dele aqui, para nessa pressão diminuir a intensidade da dor que ele sentia. Mas vejam que exemplo maravilhoso. Ele jamais se desculpou com o destino. Ele jamais pensou, eu vim assim, eu tenho que ficar paralisado. Pelo contrário, ele analisou o que ele tinha e disso ele fez a sua opção de vida. Sabemos por informações espirituais que ele realmente foi no passado um espírito bastante comprometido com o mal, mas que decidiu, optou nessa existência ser diferente. Veio com essas dificuldades que ele mesmo escolheu quando do seu planejamento reencarnatório, para que essa dor servisse ao burilamento da sua sensibilidade, do seu sentimento, mas não se desculpou com o destino. Ele escreveu 6 livros nessa condição. Viajou o Brasil todo fazendo palestras espíritas. E às vezes a gente não faz nem no próprio centro da gente. Né? E fundou creche e 3 instituições espíritas. É um exemplo a ser meditado. Existe um livro dele, do Isaías Claro, que conta um pouco sobre ele. Era um espírito bastante humorado e sempre via o lado bom das coisas e das situações. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, pelo Chico Xavier, tem uma lição, a lição 23, que é pensar. Vejam como é interessante essa lição quando a gente fala em destino. O pensamento é nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição produz o efeito, e o efeito cria o destino. O destino nosso não está traçado, o destino nosso não está fatalmente previsto. Nós criamos o nosso destino instante a instante. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente, seja o bem ou seja o mal. Se você mentaliza saúde, se você mentaliza imunidade, se você mentaliza coisas boas, você vai ter isso. Se você mentaliza doença, medo, é o que virá. Porque lembram que eu falei lá atrás? É inevitável isso. Quanto mais consciência, mais lei de atração no nosso caminho. Quanto mais a nossa consciência é desperta, mais ela atrai aquilo que esteja pensando. Portanto, qualquer mudança real nos nossos caminhos virá unicamente da mudança dos nossos pensamentos. É mudando o teor dos nossos pensamentos que a gente vai conseguir mudar o nosso caminho para melhor. E vejam que isso é interessante, porque se você acorda de manhã pensando, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu devo estar com algum problema,
o seu dia passa bastante pesaroso. Agora, às vezes, você nem está muito assim disposto, mas você pensa, não, eu estou bem sim, vou sair daqui e vou hoje fazer coisas boas, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Sua vida muda, o seu dia muda completamente. E tudo dependeu do seu pensamento. Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Isso é interessante, porque hoje em dia está muito em voga, né? A gente vê muitos vídeos, muitas pessoas falando que basta pensar no bem e o bem acontece. Mas tem essa questãozinha, essa regrinha aqui. O pensamento tem que nos motivar à ação. Porque, embora no mundo espiritual, né, o trabalho manual seja menor, o trabalho mais intenso é o do pensamento, aqui no nosso meio físico, onde a matéria é mais densa, o pensamento tem que motivar a nossa ação, a nossa atitude, o nosso trabalho manual, porque é o nosso trabalho que fará a diferença no nosso destino. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que esteja constantemente pensando, né? As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nessa verdade se encontra tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal, como eu falei antes. Tudo que a gente pensar, a gente está atraindo. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Basta pensar. Você é hoje aquilo que você acreditou que pudesse ser, nem mais nem menos. Se você acredita que você é uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa de sucesso, você vai ser, porque o seu pensamento é forte e ele determina o que acontece com você. Isso é importante, olha, Deus é amor, nunca nos esqueçamos disso. Deus é amor e não pune criatura alguma. É a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta em relação a Deus. Portanto, como dissemos antes, Deus não impõe que a gente planeje alguns sofrimentos no nosso caminho, visando aprimorar o nosso sentimento. Ele não impõe isso. Ele, lembram que vimos atrás, ele somente impõe as dores evolução, aquelas dores necessárias ao nosso processo de evolução. Agora, no planejamento reencarnatório, aquilo tudo que a gente escolhe, né, os gêneros, nossas provas, somos nós mesmos quem escolhemos, porque a gente se sente culpado e quer se corrigir. Evidentemente que o gênero das nossas provas foram escolhidos por nós. Eu posso mudar o meu caminho? É claro que pode. Através de uma imaginação criativa, imaginando como a gente quer ser, como a gente quer a nossa vida, mas não aquela simples pensar, sonhar acordado. É imaginar com convicção, com sentimento, acreditando que isso realmente é possível e tendo atitude. Daí vem um lembrete importante de André Luiz na lição 22. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Veja, então, idealizar é importante, mas muito mais importante é a atitude, porque é a atitude que transforma. Aqui é importante uma meditação nossa para as conclusões no final, né? Uma breve meditação a respeito disso. Deus me ama porque sofro. Aprendemos através da doutrina espírita que somos, todos nós, sem exceção, compostos de 3 partes. O corpo físico, matéria densa, que todos nós podemos sentir, apalpar, é o nosso corpo. O perispírito, que é uma
matéria mais sutil que sobrevive à decomposição do corpo físico e existe no mundo espiritual. E a alma. Os espíritos falam que a alma, essência divina em nós, o nosso foco inteligente, a nossa alma, ela não tem uma forma determinada. Os espíritos falam que é uma centelha anímica, é uma energia, uma flama. E ela, somente pelo pensamento, pode ser idealizada assim sozinha. Porque os espíritos falam que ela sempre, inevitavelmente, vai estar ligada a um corpo sutil, que é o perispírito, que lhe dá individualidade e a condição de interagir no mundo externo. Portanto, espírito é a união da alma e do perispírito. Quando a gente vê um espírito desencarnado, nós estamos vendo essa forma aqui, essa daqui só pelo pensamento. E sempre vai ser assim, né? Até nos espíritos, por mais evoluídos que sejam, sempre vai ter um corpo sutil, um perispírito. Mas vejam que coisa interessante que a gente tem que começar a pensar. Esse aqui é a nossa alma, que é o Filho de Deus em evolução, a quem Deus ama. O corpo físico é uma roupa, é um instrumento através do qual o espírito se submete às provas da vida física. Mas o corpo físico está em plano secundário para Deus. Veja, Deus se utiliza da dor no corpo físico para corrigir e fazer evoluir o espírito imortal. Então, às vezes a gente pensa vendo um corpo extremamente debilitado, sofrendo, né? Pensa, meu Deus, como Deus permite sofrimento para o seu filho? Mas não é esse o Filho de Deus. O Filho de Deus é esse. O Filho de Deus é aquele que vai sair depurado de um corpo arrasado, né? Então a gente tem sempre que pensar que se Deus impõe um sofrimento ao físico, é pensando no bem do seu Filho amado, que é a nossa alma, que evolui. E temos que pensar, fazendo sempre comparações que nos ajudam o entendimento, que é como o pai de família, que às vezes impõe um sofrimento doloroso ao filho para que ele recupere a saúde. Então Deus às vezes impõe um sofrimento doloroso ao físico para que o espírito saia renovado. Mas vejam que coisa, às vezes a gente vê sendo sepultado um corpo extremamente arrasado pelas dores do mundo. Mas veja o espírito, ele está lá inteiro e ele está bem no mundo espiritual. Então nunca fixemos os nossos olhos mais na matéria provisória do mundo. Sempre tenhamos a nossa mente e sempre pensemos a nível de espírito, porque a nossa realidade é espiritual, a nossa vida verdadeira é a espiritual. Aqui no mundo físico é apenas provisório. E conclusões a respeito do nosso tema de hoje. Como eu disse, tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém fazer. Essa é a conclusão da nossa mente desperta. Eu tenho liberdade de escolha, mas sou responsável por tudo aquilo que eu escolher. Eu tenho livre-arbítrio, mas com responsabilidade. Como Pedro disse na sua carta, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Nunca pense, eu sofri demais, eu sofro demais porque eu fui muito errado. Ou até quando a gente nessa vida mesmo praticou algo que acha, que julga ser muito errado.
pensemos que através da prática do amor sincero em proveito do nosso irmão que sofre, a gente apaga o mal praticado. E isso realmente acontece. Não é necessário, às vezes, porque fizemos o mal para uma pessoa, que reencarnemos e passemos o mesmo mal. Se na mesma existência você tomou consciência que fez o mal, e mesmo se não dá para fazer o bem para aquela pessoa que foi a nossa vítima, se fizermos para as outras pessoas, a gente vai estar quitando a dívida. Vamos estar quitando a nossa dívida, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. São coisas para nossa meditação e aprofundamento. E aqui também uma meditação interessante. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Ainda como pai de família que corrige o seu filho, Deus também quer o nosso bem e, portanto, nos corrige. E se Ele permite ainda o sofrimento que a gente às vezes mesmo escolhe, é porque Ele sabe que a gente vai sair desse processo todo melhor. Às vezes Ele permite que a gente faça a escolha errada e traga sofrimento no nosso caminho, porque Ele sabe que a experiência ensina, né? E de ouvir os outros falar, às vezes a gente não entende. Ouço as pessoas falando que pôr a mão no fogo queima, mas eu só realmente fixo a lição quando eu vou lá, ponho a mão e vejo que queima mesmo, né? Então Deus permite, Ele não deseja o nosso mal, mas Ele permite o sofrimento como instrumento de correção. E não existe fatalidade no nosso caminho. Às vezes os espíritas, não só os espíritas, mas gostam de falar de fatal na vida só tem a morte. Nem a morte é uma fatalidade, o momento da morte. Que a gente vai desencarnar, isso realmente é uma fatalidade, não tem como mudar. Todo mundo que nasceu tem que morrer, né? No físico. Mas a morte a gente sabe que o seu tempo pode ser abreviado ou distendido, né? Então, existe moratória. Às vezes o espírito é para desencarnar hoje, mas é dado a ele mais 1 ano, mais 2 anos, mais tempo para que ele consiga fazer alguma coisa. Então, são essas conclusões, meditações. No mundo teremos aflições. Olha Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que Jesus está nos motivando a coragem. Jesus está nos motivando a fé. Ele está dizendo que é possível vencer tudo nesse mundo. É possível passar por esse mundo e sair daqui melhor. Jesus é o nosso modelo. É o nosso modelo maior de perfeição a quem a gente deve seguir. Devemos analisar a sua vida não porque é bonita e nos comove, mas para procurar os meios de aplicá-la no nosso caminho, na nossa própria vida. Como Paulo de Tarso dizia, né? Imitai a mim, porque eu imito a Jesus. Isso é muito lindo, porque realmente Paulo se coloca como intermediário. Ele foi uma pessoa extremamente ainda imperfeita, né? Mas e o que se aproxima muito da gente, que ainda é imperfeito, mas ele pede para que imitemos os seus atos, porque ele está imitando Jesus, que a gente possa imitá-los para o bem. E em conclusão do nossa exposição de hoje, até ligando à situação do momento que estamos passando, a atual situação, né, o vírus, o novo vírus, aí, o coronavírus, é mais um dos muitos flagelos que a humanidade já superou até hoje. E tenham consciência que
Deus certamente permitiu que isso viesse nesse momento, não para o aniquilamento da raça humana, não é o fim, mas Deus permite, como vimos na exposição, como um momento importante de reflexão, para que alteremos o nosso ponto de vista em relação a muitas coisas. O que já vimos com o advento dessa nova doença? As pessoas revelando a sua essência a ser trabalhada. Às vezes a gente se acomoda na aparência. Aparentemente somos bons, mas é somente quando algo realmente interfere nessa nossa comodidade que a gente mostra a nossa essência verdadeira. E vimos que essa situação triste provocou na grande maioria de nós, ainda um monstro que dorme dentro de nós, que é o egoísmo. A primeira coisa é pensar em si mesmo. Então eu corro comprar remédio, eu corro comprar alimento, sem pensar que pode faltar para outras pessoas. Vejam que essa é a nossa situação. A nossa situação é de seres que se reconhecem imperfeitos, com vontade de mudar, mas existem alguns inimigos nossos que residem dormindo dentro de nós mesmos. E eles somente surgirão, eles somente serão trazidos à tona para serem trabalhados por nós, se forem provocados por agentes externos. E o novo coronavírus, né, ele é realmente um desses agentes externos que provoca não o nosso aniquilamento, mas a nossa reflexão sobre o que estamos fazendo, quais são os sentimentos reinantes em mim, o medo, o egoísmo, o pensar em mim, na minha família, ou como vemos algumas pessoas em nosso meio destinando o seu tempo, que hoje todos temos um pouco mais, em ajudar o próximo, fazendo assim com que o motivo que seria de dor se transforme numa ferramenta útil de aprimoramento do nosso sentimento. Que a gente possa meditar a respeito disso. Nunca duvidar do amor de Deus por nós. Nunca duvidar do amor de Jesus por nós, confiando que Ele está atento a todas as nossas necessidades e fará por nós tudo o que for realmente necessário para o nosso processo de evolução. Mas que é momento do encontro de nós com a nossa essência imortal. É o momento da gente realmente refletir tudo o que acontece no nosso caminho e como eu lido com tudo o que acontece no nosso caminho. Temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de agir como desejamos, nos intimidando, né, correndo, fugindo, ou mostrando que somos cristãos, que acreditamos, conforme Jesus nos veio ensinar, que a nossa essência é imortal. O espírito, nada consegue prejudicar o espírito, a não ser nós mesmos. E que a gente pode, nesse momento, seguindo Jesus, fazer como ele fazia quando adentrava sem medo o Vale dos Leprosos. Né? Nós podemos agir hoje com mais confiança. Evidentemente que não se expondo, e sim seguindo as orientações que as autoridades da vigilância nos pedem. Mas no fundo do nosso coração que tenhamos paz, não há necessidade de medo. Que tenhamos a nossa vista, o nosso ponto de vista focado na nossa vida espiritual, né? E a superação dos momentos difíceis na vida física, assim, vai ser um pouco mais facilitado. Portanto, que Jesus nos abençoe e nos ajude à meditação desses apontamentos, né? Como eu disse, a gente não teve a intenção de esgotar o assunto.
Pessoal, essa é a apresentação que eu preparei para a manhã de hoje. Espero que possa trazer a todos uma reflexão maior a respeito dos temas e do momento que estamos passando. E me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Senão eu passo novamente a palavra para Cecília. Gentil, eu tenho uma dúvida Oi. e poderia não te fazer agora aqui no Zoom, né? Mas como está todo mundo quietinho, acho que vale a pena eu fazer. Tá. Eu sou profissional de saúde e eles estão convidando quem queira primeiro eles estão obrigando a gente a fazer um cadastro só para eles saberem quantos profissionais de saúde eles podem dispor nas cidades, né, por aí. E depois eles perguntam quem quer se oferecer a ajudar espontaneamente, mais ou menos assim. E aí eu estava discutindo aqui em casa com meu marido, porque a minha vontade é com certeza ir lá na hora e falar, eu tô lá, tô ajudando já tô ajudando daqui, mas eu quero ajudar onde precisar. É. E o meu marido fala que não, que eu tenho que ficar em casa com as crianças, que ele vai ajudar e pronto, né? É uma forma de proteger a família, tal, mas a gente tem os velhinhos, você sabe que meu sogro está no hospital, né? Então eu fiquei assim um pouco angustiada com isso, né? E aí você veio falar de livre-arbítrio e aí eu fiquei pensando, onde que tá o meu livre-arbítrio? Eu quero ir, sabe? Mas ao mesmo tempo, não sei se eu devo. Então como é que eu fico nesse conflito? Vejam que as decisões para nós não é porque temos a liberdade de decidir que elas são fáceis, né? E até porque hoje a gente sabe que tem maior responsabilidade, a gente tem que pesar as nossas ações, porque sabemos que elas trarão no nosso caminho consequências, né? E vejam que alguns espíritos vêm em nosso meio em que é tão natural a intenção de servir ao próximo que eles nem pensam em nada. Mas quase sempre esses espíritos, o compromisso deles é com toda a humanidade, né? Agora, nós temos compromisso com outras pessoas e temos que levar isso em consideração também. A nossa escolha hoje, já, embora ela seja sempre pessoal, ela tem que ser pesada em grupo, para manter a harmonia do nosso meio social e familiar. Então, eu penso que existem muitas formas de ajudar. A prece e a vibração já é uma vibração intensa nossa, mas a gente tem que também pensar um pouco, a minha opinião, tá? Na paz da nossa família, tá? Agora, aqueles que se sentem dispostos, igual você mesmo sabe, a Luciana, minha esposa, trabalha diretamente com eles, né? Com os contaminados. E isso ocasiona uma preocupação, né? Mas é algo que a ela está sendo pedido até, imagino, para as reflexões pessoais dela e tudo mais. Mas, concluindo o que você me perguntou, eu acho que tem muitas formas de ajudar. E talvez nesse momento não precise que todo mundo vá tratar diretamente dos contaminados, mas todos temos a importante tarefa de melhorar a atmosfera, né, da Terra, pensando em termos de maior coragem, de mais confiança em Deus, né? Então, resumindo, eu acho que você tem que chegar num consenso com ele. Perfeito. O livre-arbítrio existe, é meu, mas tem que pensar de uma forma maior, né? Isso. Esse é o exercício, né? Então, Esse é o exercício. é um É para exercício de isso que consciência, estamos né? aqui. Exatamente. Obrigada, viu? Muito obrigada, como sempre. Alguém mais? Senão a gente já passa para a Cecília fazer a conclusão. Acho que sim, Cecília.
Bom, então vamos lá, gente. Vamos colaborar, então, fazer um exercício, né, de caridade, né? Que agora nós podemos fazer. E embora, como o Gentil mesmo disse, né? Podemos até achar que não estamos fazendo nada, ou isso é muito pouco, mas sabemos da força do pensamento, né? Ou seja, né? Estamos aprendendo o que o nosso pensamento pode produzir. Então, nesse momento, vamos todos nos acomodar, né? Dar uma mexidinha aí no corpo, onde nós estamos, né? Nas cadeiras. Vamos respirando profundamente, deixando que essa atmosfera em que estamos cercados de bons pensamentos, de vontade de aprender e corrigir as nossas atitudes. Vamos deixar que esses pensamentos tomem conta da nossa mente. Vamos nos lembrando do amor de Deus por todos nós. E vamos deixar que os melhores sentimentos possam externar de nós. E que a união desses nossos pensamentos e desses nossos sentimentos formem uma grande luz. Que nesse instante a espiritualidade amiga que está presente em nossos lares vai usar em benefício de todos os que sofrem. Que seja levada esta luz consolando, revigorando, dando esperança, coragem e fé a todos aqueles que estão necessitando deste fortalecimento, em todos os leitos de hospitais, em todos os lares, fortalecendo os corações desta equipe médica, de enfermeiros, de trabalhadores da saúde, que estão diretamente ligados nessa empreitada, que possam nesse instante receber esse nosso carinho, que possam também ser envolvidos todos os lares, fortalecendo a harmonia familiar, fazendo com que todos tenhamos a consciência do outro, a consciência da necessidade de cada um. Vamos vibrando por esse nosso planeta, que todo o seu contorno possa ser envolvido nesta luz, nessas vibrações amorosas, purificando a atmosfera, trazendo novas energias. Vamos vibrar por todas as águas do nosso planeta. Vamos vibrando também por todas as escolas, por todas as instituições que trabalham com a terceira idade, todos os asilos, casa de repouso. Vibrando também por um pensamento de cada um, que essas energias possam envolver, trazendo a melhor solução. Vamos envolvendo nesta luz todas as nossas crianças, envolvendo também a todos nós.
para que sejamos fortalecidos para as nossas lutas. E assim, ainda imbuídos desse sentimento, vamos pedindo à espiritualidade amiga que possa fluidificar as águas para os nossos tratamentos, para a nossa semana de lutas, que seja depositado tudo o que necessitamos. Mentalizando também as águas que são destinadas a estes doentes, que nelas possam ser depositados esses medicamentos. E vamos pedindo que esses nossos amigos espirituais presentes em cada lar possam nesse instante ministrar o passe coletivo em todos nós, nos nossos familiares, para que tenhamos renovadas as nossas esperanças e a nossa fé. Que assim seja. Vamos ainda aproveitando este momento e fazer a nossa prece de agradecimento a tudo isso que pudemos juntos refletir e também para que a nossa semana seja cheia de oportunidades, onde possamos expressar o nosso aprendizado, onde possamos exercitar o nosso amor ao próximo. Que assim seja, que tenhamos todos uma boa semana. E lembrando a todos que segunda-feira, amanhã, às 19h30, nós teremos a nossa reunião pública, com a exposição do Evangelho, os passes virtuais e a exposição que será feita pela Laura, pela nossa amiga Laura. Né, Laura? E então, esperamos a todos amanhã às 19h30, tá certo? Edu, não sei se tem aviso, Dalton.